Boa noite a todos. Que Jesus, a luz divina, possa nesse momento envolver cada um de nós, nos auxiliando e nos fortalecendo, iluminando os nossos corações para esse momento que nós estamos vivendo. Momento envolvido em tanta dor, em tanto sofrimento. Que Jesus possa despertar em cada um de nós a compreensão e o entendimento, nos dando a possibilidade e a sabedoria para que possamos retirar lições para o nosso fortalecimento. Eu quero aqui agradecer nesse momento ao Centro Espírita Bezerra de Menezes por mais essa oportunidade de estar aqui e poder refletir junto com você que me assiste nesse momento, à luz da doutrina espírita, em cima do tema as influências espirituais. O espírito desencarnado possui certas qualidades que nós, espíritos encarnados, não dispomos. Eles conseguem ter acesso aos nossos pensamentos. Eles conseguem saber o que nós estamos sentindo. Esse conhecimento, na maioria das vezes, a consciência é maior do que aquela que nós temos. Os espíritos desencarnados, eles estudam as nossas virtudes e as nossas fraquezas, a fim de nos influenciar, ou para o bem ou para o mal, de acordo com as suas intenções e de acordo com as nossas disposições morais. A influência dos espíritos se processa por influência a nível mental, interferindo em nossos pensamentos, em nossos sentimentos e nas nossas ações. Quando essa influência vem dos bons espíritos, são influência que nos direcionam no caminho do bem, que nos traz alegria, felicidade, despertando vontade, coragem para realizarmos as boas ações. Quando essa influência vem de espíritos que ainda se comprazem na inferioridade, são influências que geram dor, sofrimento, tristeza, angústia, ansiedade e nos impulsionam à realização do mal. Na questão de número 459 do Livro dos Espíritos, um dos livros da codificação do Espiritismo, o primeiro livro, Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, faz a seguinte pergunta aos espíritos que lhe auxiliaram na organização desse trabalho. Influencia os espíritos em nossos atos e em nossos pensamentos? Os espíritos lhe responderam: mais do que imaginais. Influenciam a tal ponto que em ordinário são eles que vos dirigem. Como compreender essa afirmativa dos próprios espíritos? Mais do que imaginais. Influenciam a tal ponto que na maioria das vezes são eles que nos dirigem. Quando olhamos em nossa volta, nós vamos perceber que frequentemente nós estamos influenciando e sendo influenciados. Seja na cultura, seja nos costumes, influenciamos-nos mutuamente. Procurando entender melhor essa influência, vamos olhar para o ser humano como se ele fosse um pequeno mundo, um mundo complexo, que apesar de todo avanço tecnológico,
De todos os estudos concluídos, ainda não se sabe tudo sobre ele. Um mundo que tem como diretor o espírito. E como dirigido o corpo físico. Esse mundo é formado pelos dois elementos gerais do universo: matéria e espírito. Intermediando os dois está o perispírito, que, de acordo com a orientação dos espíritos e ensinamento, ainda é matéria. É semimaterial. Matéria quintessenciada. Significa que é a quintessência da matéria. Portanto, o ser humano é composto de espírito, perispírito e corpo físico. Espírito é o ser principal. É a razão. É a parte inteligente da criação. O corpo físico é o envoltório material que reveste temporariamente o espírito. É o corpo físico que dá condições, possibilidade para que o espírito haja no plano terrestre, no plano físico. Perispírito serve de ligação, né? É um laço que serve de ligação entre espírito e corpo físico. Ele transmite, é o transmissor e o receptor das sensações. Sensações que vão do espírito para o corpo e do corpo para o espírito. O Espiritismo vem e nos ensina que a morte, o falecimento, só existe para o corpo físico. Na realidade, nem é morte no sentido de fim, de acabou tudo. É uma transformação. O corpo entra em decomposição, formando outras matérias, dando possibilidade para novas vidas. O espírito, ele desencarna, ele se desliga do corpo físico, retornando para o mundo espiritual. Mundo espiritual que é a sua verdadeira pátria, a erraticidade. O espírito leva com ele todos os seus defeitos, todas as suas virtudes, de acordo com a sua construção na sua vivência na Terra. Portanto, a morte não transforma ninguém. É comum a gente ouvir: quer ficar bom, morra. A morte não modifica ninguém. Nós somos lá o que nós fomos aqui. Nós levamos a bagagem que nós conseguimos construir na nossa vivência terrena. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, há muitas moradas na casa do meu Pai. Jesus, para acalmar os nossos corações, vem nos esclarecer: há muitas moradas na casa do meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito: estou indo para vos preparar um lugar, e para que vós esteja comigo aonde estejais. O Espiritismo vem nos esclarecer. Diz que a casa do Pai é o universo, que o planeta Terra faz parte dessas moradas, que o planeta Terra está classificado como um planeta de expiação e prova, que tem como característica o mal sobrepor ao bem. Quando olhamos em nossa volta, não é difícil perceber. O planeta Terra passa pelo momento de convulsão, aonde sofre o planeta, aonde sofrem os habitantes do planeta, envolvido na dor, no sofrimento, na agonia.
e o mal, aparentemente, sobrepondo o bem. No Livro dos Espíritos, na segunda parte do mundo espírita, ou mundo dos espíritos, na questão de número 96, Allan Kardec pergunta: os espíritos são iguais? Ou existe entre eles algum tipo de hierarquia? Ele obtém como resposta: são de diferente ordem, segundo o grau de perfeição a que tenha chegado. Então os espíritos vêm nos esclarecer que pertencemos a diferente ordem, de acordo com o grau evolutivo que já tenhamos conquistado, vamos pertencer a uma dessas ordens. E eles fazem uma classificação que, segundo Kardec, não é absoluta, mas para que possamos compreender e situar um pouco essas ordens, essas classes. Ele coloca como terceira ordem espíritos imperfeitos. Nessa ordem, a característica geral dos espíritos que compõem essa ordem é a predominância da matéria sobre o espírito. Ainda existe nessa ordem de espírito uma propensão para o mal. Existe a ignorância, o orgulho, o egoísmo. Na segunda ordem, ele classifica os bons espíritos, que tem como característica a predominância do espírito sobre a matéria. Já existe nessa ordem a vontade de fazer o bem. E na primeira ordem, espíritos puros. São espíritos que já avançaram todas as ordens, todas as classes e já chegaram numa pureza. A maioria de nós, espíritos que povoamos a Terra, tanto no estado errante, na erraticidade, espíritos que já desencarnaram da Terra, como os espíritos encarnados, espíritos que vivem hoje na Terra, fazemos parte da terceira ordem. Espíritos imperfeitos. Espíritos que vivem envolvidos com pensamento no mal. Espíritos que ainda se comprazem em levar vantagem. Então podemos perceber que ainda alimentamos o orgulho, o egoísmo. Por essa razão, a predominância do mal na Terra, que é uma energia que forma cada espírito, formando a psicosfera do planeta. Temos, portanto, o mundo corporal composto de espíritos encarnados e o mundo espiritual composto de espírito desencarnado. A somatória dos dois forma a população da Terra. Que os espíritos que estão na erraticidade, eles estão conectados. Eles estão ligados energeticamente ao nosso planeta. O universo, ele é um mar de energia piscando constantemente, tanto no mundo físico como no mundo espiritual. A lei de atração, ela ensina que atraímos para a nossa vida o que nós focalizamos sobre ela. A física quântica, ela nos ensina que nada no universo é fixo, que não existe limitações, que tudo é energia vibrante. Portanto, se tudo está em movimento, se tudo é energia vibrante, nós estamos conectados. Espíritos desencarnados com espíritos encarnados, através da qualidade dessa energia,
que funciona como um imã, atraindo para perto de nós espíritos que vibram nas mesmas energias, nas qualidades das mesmas energias que nós estamos vibrando. O ensinamento espírita vem esclarecer que, de acordo com os nossos pensamentos e as nossas ações, vamos desenvolver em nossa volta um campo vibratório que permite nos conectarmos com todos os espíritos, encarnados ou desencarnados, que esteja no mesmo padrão vibratório que estamos. Se desenvolvemos um pensamento, esse pensamento ele vai além. Ele tem vida, ele tem forma. E de acordo com a qualidade deles, nós vamos nos conectar com todas as mentes que estão conectadas naquele padrão vibratório. Nossos pensamentos, eles são energias que geram ondas, que causam vibrações. E de acordo com as qualidades dessas vibrações, desenvolvemos uma sintonia. E essa sintonia vai nos conectar. É como se fosse uma sintonia de um rádio, de uma televisão, aonde a gente escolhe o canal. Então, de acordo com a qualidade dos nossos pensamentos, nós vamos atrair para perto da gente espírito que se comprazem com aquele pensamento. Então é dessa forma que se instalam as influências espirituais, de acordo com a afinidade de um espírito desencarnado com espíritos encarnados. Essa influência, ela pode ser tanto de um espírito que está ainda na inferioridade, como de um espírito superior, como de um bom espírito. Portanto, de acordo com a evolução do espírito, nós vamos ter a qualidade da influência. Se estamos conectados no bem, que estamos voltados para as boas ações, envolvidos em bons pensamentos, nós vamos desenvolver a qualidade de energia que vai atrair para perto de nós os bons espíritos. Mas se estamos envolvidos em pensamentos negativos, em ações que geram dor e sofrimento, vamos desenvolver um tipo de energia que vai atrair a presença dos espíritos inferiores. Espíritos que ainda se comprazem com isso. Então há essa conexão. Mas é importante sempre a gente ter em vista que o controle disso tudo está na nossa mão. Mas o que fazer para neutralizar as influências vindas de espíritos que ainda estão vibrando dentro da inferioridade? Ainda se comprazem com o mal. E como fazer para se beneficiar do auxílio dos bons espíritos? Dentro desse contexto, é muito importante saber que, independente do tipo de influência que estamos recebendo nesse momento, quem tem o controle somos nós. Somos nós que desenvolvemos a sintonia que atrai para se conectar conosco os espíritos inferiores ou os espíritos superiores, os bons espíritos. Somos nós que atraímos as más energias ou as boas energias. Se eu tenho
uma tendência negativa, seja ela qual for, essa tendência vai gerar uma qualidade de energia negativa, que atrairá para perto de mim espírito que se compraze com esse tipo de inferioridade. E fico só aguardando a oportunidade, aguardando uma brecha para se conectar comigo e me fortalecer a ideia para a realização desse equívoco. Da mesma forma, se eu tenho uma tendência positiva salutar, eu vou desenvolver uma energia com o mesmo teor de qualidade. Essa energia vai atrair para perto de mim os bons espíritos, que vão me auxiliar na realização da tarefa, que vão me fortalecer diante de uma situação, me dando equilíbrio. Quando eu tenho confiança, quando eu tenho fé. Então sempre o desenvolvimento dessa sintonia parte de mim. Sai de mim, possibilitando a conexão com outras mentes, tanto encarnado como desencarnadas. As influências espirituais podem ser leves ou profundas. Ela pode acontecer diretamente com a pessoa através de outras pessoas, ser influenciadas para gerar uma perturbação e causar um mal maior e prejudicar a vida da outra pessoa. Portanto, é importante desenvolver um programa de autoconhecimento, onde possamos observar com mais atenção o teor dos nossos pensamentos, dos pensamentos que usualmente emitimos. É necessário analisar a carga emocional que colocamos no nosso falar, nas nossas manifestações verbais, para que não sejamos alvo, direto ou indiretamente, da influência dos espíritos. Mesmo a influência vindo de outras pessoas, que possibilita essa conexão com os espíritos inferiores, se chega até a mim, é porque eu abri espaço para isso. Eu dei condições para que essa sintonia instalasse. No Livro dos Espíritos, o Santo Agostinho traz algumas orientações que nos auxiliam na elaboração e execução do programa de autoconhecimento. Santo Agostinho diz: fazei o que eu fazia quando eu vivi na Terra. Interrogava a minha consciência, passava uma revista sobre tudo que eu tinha feito naquele dia. E me perguntava a mim mesmo, se não faltara a alguém com algum dever. Se ninguém tinha motivo para reclamar de mim, para se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer melhor. Foi assim que eu cheguei a ver o que em mim precisava de reforma. Santo Agostinho mostra a necessidade da gente se conhecer melhor, da gente procurar olhar o dia anterior com mais cuidado, procurando reparar os erros cometidos, os equívocos cometidos, fortalecendo os acertos, procurando ser melhor, procurando desenvolver a capacidade de percepção em relação a si mesmo. Hoje, estamos vivendo desconectado da nossa essência, razão pela qual estamos envolvidos em grande mar de sofrimentos,
de dores, de angústia, possibilitando a conexão de influências inferiores, gerando sofrimento. Há essa necessidade de voltarmos o olhar para nós mesmos. Procurar se acolher, se aceitar, procurar se perdoar. Procurar desenvolver o fortalecimento necessário para continuar diante de tudo o que está acontecendo. Continuar a caminhada com equilíbrio, procurando ser auxiliado pelos bons espíritos. É necessário nesse momento se perguntar: o que eu estou fazendo da minha existência? Será que aquilo que eu estou realizando faço de qualquer jeito? Ou estou fazendo com sentimento de amor? Ou estou realizando de uma forma que auxilia o próximo e auxilia a mim? Será que o que estou realizando hoje atrai para o meu campo vibratório a influência de espíritos inferiores ou o auxílio dos bons espíritos? Essas reflexões são individuais. Ninguém sabe mais de você do que você mesmo. É fácil o julgamento, mas se faz necessário internalizar o olhar, procurando melhorar cada vez mais, procurando voltar as suas ações a serviço do bem. A doutrina espírita é essa luz que vem iluminar nossas mentes, reorganizando os nossos pensamentos, que vem tocar os nossos corações, iluminando e organizando as nossas emoções. É necessário, diante do momento que nós estamos vivendo, buscar a conexão com os bons espíritos para que eles possam nos auxiliar e nos fortalecer. Para que possamos passar por esse momento com sabedoria, retirando os ensinamentos, despertando ainda mais a fé. Apesar da dificuldade de compreender o que estamos passando, é necessário confiar em Deus. É necessário ter resignação diante disso tudo, acreditando que Deus é infinitamente justo e bom, que nada acontece por acaso, que tudo o que acontece está sob o seu controle. É necessário confiar. É necessário ter fé. É necessário acreditar. Muito obrigado. Que a paz e a misericórdia de Jesus esteja conosco, hoje e por todos os dias de nossas vidas. Olá, tudo bem? Você gostou da nossa palestra? Algum ponto que lhe chamou a atenção? Comente aqui embaixo, queremos lhe ouvir.